Torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Eu acredito que essa também seja uma pergunta do torcedor do esporte, pensando na disputa da Série B. Facundo Labandeira, ele permanece no Leão para disputar o Brasileiro? Se o torcedor também se pega perguntando sobre Luciano Juba, consequentemente, o torcedor também tem essa pergunta para Facundo Labandeira. O uruguaio vive um grande momento com a camisa do esporte. Inclusive se tornou, dos gringos dos últimos 10 anos, o principal artilheiro com 10 gols marcados nessa sua passagem pelo Leão em praticamente 2 temporadas. Não é do esporte, pertence ao Defensor Sporting do Uruguai. Como é que fica essa situação? O esporte acha que a situação é tranquila, dá para resolver. E mesmo com esse contrato por empréstimo até o fim de julho, não tem problema algum em buscar essa renovação contratual. Por que o esporte está tão tranquilo no mercado em relação a esse uruguai? A partir de agora, a gente traz detalhes a respeito dessa situação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Facundo Labandeira, minha gente, chegou ao esporte na temporada passada. É um jogador que pertence ao Defensor Sporting do Uruguai. O Defensor Sporting é uma equipe que não está figurando em competições continentais. Para quem acompanhou nesta última segunda-feira, não viu o nome dos uruguaios na disputa nem da Libertadores e muito menos da Copa Sul-Americana. Eles disputam apenas o Campeonato Uruguaio. Estão bem, estão na vice-liderança, disputando com o Peñarol ali, palmo a palmo, a ponta da classificação. Só que o contrato estipulado por empréstimo, ele tem um gatilho, nessa nova cláusula desse contrato, que possibilita ao esporte estender esse vínculo com o Labandeira até o final da temporada, como uma opção, e ao término desse estendimento de vínculo por empréstimo, que seria no final do ano, o esporte teria que repassar uma parte financeira para a equipe uruguaia do Defensor. Nesse caso, o esporte tem a livre possibilidade de contactar o Defensor, comunicar aos uruguaios de que vai exercer essa cláusula do contrato de estendimento de vínculo. Ele continua até o fim da Série B e a partir daí o esporte teria que compensar a equipe uruguaia financeiramente falando. Seria um investimento que não foi bom para os uruguaios. O Defensor Sporting, na época, quando o Facundo Labandeira tinha 25 anos, estava jogando com a camisa do Boston River, clube uruguaio também, onde em 29 partidas ele acabou anotando 8 gols. Foi uma das gratas surpresas da equipe do Boston River e do campeonato uruguaio, chamando a atenção do Defensor. Foi contratado com status de titular, chegou ao Defensor e fez jus, a todo o investimento que foi feito pela equipe do Defensor. Em 23 partidas, foi titular em 22 partidas, ficando apenas por uma vez do banco de reservas, mas só que foram apenas 3 gols anotados. Se esperava que ele pudesse passar aquela impressão que ele deu lá no Boston River também para a equipe do Defensor. Por isso esse empréstimo ao esporte, de um jogador que não rendeu num clube que vislumbrava algo para esse atleta. No início, o torcedor ainda com aquela dúvida em relação à Labandeira, mas depois o uruguaio foi se soltando, e principalmente nessa temporada, com bons números, com boa participação, tem arrancado elogios frequentemente da torcida do esporte. Até foi uma matéria bem publicada pelo Gabriel Neukranz, falando sobre a situação de Facundo Labandeira. O jornalista apontou que o esporte tem esse passe livre, podemos falar assim, sobre o uruguaio. De agora, 27 anos de idade, uma meia-idade um pouco mais experiente até do que aquele Labandeira do Boston River, e vivendo uma boa fase num futebol diferente daquele que ele foi formado em sua carreira.
Labandeira ele teve toda a sua carreira construída no futebol uruguaio e num primeiro contato com o Brasil, obviamente que passou por aquele processo de adaptação, mas depois conseguiu nitidamente exercer um bom futebol com a camisa do Sport. Então, se a situação de Juba ela não é tão favorável e a expectativa é que Juba saia ao término do contrato, se bem que o César Luiz Merlo, que é um dos principais periodistas, né, do futebol sul-americano, apontou essas conversas do Bahia, né, para ter o Luciano Juba ainda nesta janela. E há um hiato em relação a essa janela, porque a CBF ainda vai definir se a janela se estende até o próximo dia 20 de abril ou até o dia 3, como estipulado anteriormente. Muito por conta da situação extraordinária que envolveu os jogadores do Água Santa para a disputa do Campeonato Paulista, onde eles não teriam contrato mais a partir do dia 4 de abril, e isso possibilitaria que no segundo jogo da decisão do Paulistão, a equipe lá de Diadema nem tivesse mais atletas à disposição para o segundo jogo da final estadual. Então, essa janela pode ser estendida, os clubes estão aguardando um aval por parte da CBF, mas se isso acontece, né, o Luciano Juba ainda pode, né, ainda tem uma margem significativa para deixar o Sport ainda durante a disputa da Copa do Nordeste, que deve aí se estender caso o Sport consiga a classificação e também o Sport perdê-lo para esse começo da Série B do Brasileiro. Pode acontecer, é uma possibilidade, mas ainda não há nada de concreto e o jogador trabalha com a permanência no clube até o fim de seu contrato. E no caso do Labandeira, é uma situação bem mais confortável de um jogador que está tranquilo. Contrato de empréstimo até o fim de julho, Sport contacta o defensor, vai fazer isso provavelmente no momento certo, faz esse contato, estende esse vínculo por empréstimo. Se o Labandeira foi bem nessa temporada, o Sport tem a possibilidade de renovar o seu contrato por mais um ano, aí sim, tendo uma compensação financeira ao clube uruguaio, que é o detentor dos direitos econômicos deste atleta. E aí eu pergunto ao torcedor, vale a permanência de Labandeira para a Série B? E se ele for bem no restante do ano? Vale um investimento financeiro para a permanência do uruguaio na Ilha do Retiro? Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a Facundo Labandeira, que é um outro assunto importante em se tratando de atletas desse plantel rubro-negro. E claro, se inscreve no canal e vem com a gente. Um forte abraço a todos, a gente volta a qualquer momento com mais detalhes aqui no canal do Futebol Pernambucano, o canal do Anderson Batista. Até mais!